Bom dia, bom domingo para você que nos assiste. Ficamos felizes com a sua companhia porque temos muitas informações interessantes para você. No programa de hoje, vamos conversar sobre a saúde das crianças. Para essa conversa, convidamos o médico pediatra Clodoaldo Júnior para falar de doenças sazonais e de vacinação infantil. De vez em quando, em diferentes estações do ano, ficamos sabendo que estão circulando doenças que acometem adultos e crianças. É um ciclo que se repete e as mais prejudicadas são as crianças. Precisamos ficar atentos aos sintomas dessas doenças. Para falarmos sobre doenças sazonais e vacinação infantil, estamos aqui com o médico Clodoaldo Júnior. Ele é intensivista, diretor técnico do Hospital Anchieta, Ceilândia, e sócio fundador da clínica Crescendo Pediatria e Vacinas. Doutor Clodoaldo, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente e trazer informações para a população, para as mães, sobre as doenças sazonais que acometem as crianças e sobre a vacinação. Eu que agradeço o convite e fico muito honrado em poder fazer parte do programa, meu doutor. Clodoaldo, a gente está falando aqui de doenças sazonais, sazonalidade, está na imprensa toda hora, em jornais e tal, mas que de acha sazonalidade? Até para você entender o que é doença sazonal, né? Sim, então as doenças sazonais são aquelas doenças que acontecem em determinadas épocas do ano, em situações referenciadas a estações do ano ou alterações climáticas muito importantes. Um exemplo disso, na época chuvosa, nós temos a dengue. Na época do outono e do inverno, agora onde nós estamos, as doenças respiratórias, né? Então a sazonalidade é isso, é o período onde algumas doenças são mais frequentes. E o que chama a atenção a gente aqui no sistema público e privado é porque essa sazonalidade, ou seja, essa incidência de dengue e doenças respiratórias, naquela época do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, teve a dengue, agora começou as doenças sazonais. Acometem realmente muito forte as crianças e esse ano nós estamos com incidência elevada de óbito, né? Exatamente, esse ano a gente tem uma incidência muito elevada, surto realmente, epidemia de dengue. Estamos aí enfrentando uma outra epidemia de vírus sinciciais respiratórios, das bronquiolites, e tem uma letalidade realmente bastante elevada. É importante a prevenção, né? Isso, a prevenção é muito importante, as medidas de prevenção pelas famílias, no caso da dengue, né, com relação a não ter objetos que acumulem água, né, evitar o acúmulo de água parada, e com relação às doenças respiratórias, o aglomeramento, a exposição, né, é importante a gente evitar. E com relação à dengue, que é essa epidemia hoje que está afetando severamente a gente aqui, com maior incidência de óbitos no país, então, morreu bastante crianças já, né? Infelizmente. A gente está com mais de 200 óbitos e muitos deles foram de crianças. Sim. Como é que é essa doença na criança? A doença na criança ela é de forma semelhante à do adulto, né? Então ela começa com quadro de febre alta, dor, vômitos, diarreia, manchas vermelhas pelo corpo. Então são sintomas muito semelhantes ao do adulto, com a diferença de que a criança não, na maioria das vezes, dependendo da idade, ela não informa os sintomas que ela está sentindo. Cabe aos pais observar a presença desses sintomas. Mudou ali de hábito? Sim, está mais prostrado, não consegue mamar, está tendo febre alta, está vermelhinha, vomitando, com diarreia, são sinais de alerta para dengue. E em época de dengue, na dúvida, é procurar o serviço de pediatria, o pediatra, o serviço de emergência, né? Até porque se desenvolver um quadro grave, né, está ocorrendo óbito. Sim. E não pode vacilar. Então, na dúvida, sintomas parecidos, tem que procurar realmente assistência, né? Sim, sempre que houver suspeita, procurar assistência médica imediata. A forma de tratamento são várias, principalmente hidratação, né? Sim, então, a dengue é uma doença que cursa com desidratação, então a hidratação é a medida mais eficaz e a primeira medida a ser tomada, e depois acompanhamento com exames e sinais de sangramento e hemorragia são importantes para se evitar as complicações da dengue. As complicações, mas um advento novo é o surgimento da vacina para dengue. Sim. Definiu aí a faixa etária, tal, até os 60 anos, mas não tem vacina para dengue para criança ainda. Qual a perspectiva disso? Não, essa vacina ela é aplicável a partir dos 4 anos de idade para as crianças até os 60 anos. É uma vacina que o esquema dela é de 2 doses, uma dose hoje e outra daqui a 3 meses, mas infelizmente a população geral não tem acesso a toda
a todas as idades das crianças, porque foi preferenciada alguma faixa etária que foi determinada com maior risco para acometimento da Feito doença. um estudo e Sim. chegou aí nesse Mas a partir dos 4 anos, já é Eu seguro. pergunto exatamente por isso, é para as mães que nos assistem saber que existe a vacina. Sim, existe. E ela está disponível na rede pública. Tá, na rede pública, no Distrito Federal, ela é disponível para crianças de 10 a 11 anos. E na rede privada, a partir dos 4 anos, ela já está disponível. E você, como pediatra, recomenda que as mães vá ao centro de saúde e as que não tiverem acesso e possam também pagar, né? Que vá a uma clínica privada e tome a vacina. Recomendo que quem puder arcar com o custo da vacina de forma privada para aquelas faixas etárias que não estão contempladas no programa do SUS, que procurem realmente a clínica privada e vacinem seus filhos. Até porque o custo que você vai ter se a criança tiver dengue é bem maior do que o custo com a vacina, além do risco, né? Do risco de todo um transtorno que causa na família, né? E o esquema é igual a adultos, são 2 doses. 2 doses com intervalo de 3 meses da primeira para a segunda dose. E nós estamos falando de doença sazonal, né? Que repete periodicamente. E estamos agora na época das doenças respiratórias, né? A bronquiolite e tal. O pessoal confunde bronquiolite com bronquite, né? Qual a diferença? É a mesma coisa? Até para o pessoal, bronquiolite é bronquite e tal. Qual a diferença dessas duas patologias? A bronquiolite é uma doença viral respiratória causada por alguns vírus, dentre eles o principal é o vírus sincicial respiratório, e acomete crianças de todas as idades, inclusive adultos, mas tem sua gravidade maior em crianças menores de 2 anos. Já a bronquite é uma doença que pode ser causada por quadros alérgicos, virais ou até bacterianos. Então são doenças diferentes com nome parecidos. Pois é, e a bronquite é a bronquite crônica, né? Isso, a bronquite asmática ou a asma é uma delas. Doença crônica. Tem vacina, já tem vacina para bronquiolite? Existe, recentemente, agora no dia 1º, foi liberada uma vacina para bronquiolite para ser aplicada na gestante no 2º ou no 3º trimestre. Mas ainda não existe uma vacina disponível para as crianças. Existe essa vacina também, existe uma liberação de outra vacina para idosos acima de 60 anos, mas para a população pediátrica ainda não existe. Ainda não existe, né? E a vacinação para criança de pneumonia, tem vacina para pneumonia? Sim. O esquema para vacina de pneumonia, envolve crianças de 2, 4, 6 meses, 1 ano e pouco, e depois um reforço aos 4 anos. E não é disponível na rede pública ou é? É disponível na rede pública. Disponível na rede pública, tá certo. Mas o que é que a mãe pode fazer para impedir que os filhos tenham um quadro de bronquiolite? Até porque é uma doença viral, né? E aglomeração, escola, tal. Isso, é. Que é uma dificuldade. O menino não vai para a escola, o menino sai para a rua, encontra com os amiguinhos. Como é que a mãe... É um desafio para a mãe. Explica aí, orienta a mãe aí como evitar essa exposição para que nessa época não adquira aí a bronquiolite. Essa é uma doença sazonal que a gente adquire pelo contato direto, né, com outras pessoas. É uma doença que pega, né? Pega. Então, e as crianças se aglomeram, né, sejam em creches ou escolas, no próprio ambiente familiar, então existe uma aglomeração. A principal medida são as medidas de higiene de mãos, de higiene da tosse, de não aglomerar, de evitar compartilhar objetos, tudo isso são formas de contágio direto, né, da doença. Sim. Então, e ela é mais comum nas crianças com menos de 2 anos? Na verdade, ela pode acometer todas as idades, mas ela tem uma gravidade maior, né? Em crianças menores de 2 anos. Isso é por conta da imaturidade do sistema imunológico? Principalmente por conta do calibre da via aérea, né? A criança tem uma via aérea mais estreita e aí o acometimento do bronquíolo e até do brônquio, ele dificulta a entrada de ar. Então a criança demonstra sinais de insuficiência respiratória e aí precisa ser acolhida. Codolo, me diz uma coisa, e a gripe? A gente falou de bronquite, bronquiolite, e qual a diferença das 3? Ela está com gripe, está com bronquiolite, está com bronquite, como é que é isso? A gripe é uma outra doença viral causada por um vírus diferente do vírus da bronquiolite. O vírus causador é o vírus da influenza A ou B, né? É uma doença também respiratória, mas que acomete toda a população também, não só crianças, e também é uma doença imunoprevenível. Também existe vacina anualmente para a gripe para prevenir os quadros de surto e as infecções entre... Isso é importante porque pode cursar junto, né? Eu posso ter mais de um vírus me acometendo no mesmo período. Você pode ter bronquiolite. E é importante a vacinação para a gripe. A pergunta foi exatamente nesse sentido de orientar as mães, vacinarem os filhos, para evitar que, já que não tem vacina para bronquiolite,
e é uma doença transmissível em aglomeração, escola e tal, mas tem a vacina da gripe. Sim, pelo menos a gripe eu fui vindo. Exato. Né? Nós estamos, inclusive, no momento de vacinação, de campanha de vacinação para a influenza, né? Para a gripe. E é uma campanha que se inicia sempre antes do surto. A gente já vê alguns casos agora em março, abril, principalmente maio e junho, agora onde a gente tem um aumento do número de casos. Então, é importante se vacinar agora para se prevenir para o futuro. Então, tem muita coisa para discutir ainda, mas estamos chegando no nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Meu Doutor. Clodoaldo, a gente falou sobre gripe, bronquiolite, bronquite e tal, mas não falou da importância de buscar rápido o tratamento. Qual a importância disso? Na população pediátrica é importante que se procure brevemente o tratamento pela comprometimento, a possibilidade de comprometimento respiratório grave das crianças, né? Então é importante que os pais se atentem aos sinais de desconforto e procurem a emergência pediátrica sempre que necessário. Perfeito. A gente está vendo aí uma campanha até certo ponto aí exagerada anti-vacinas, né? Não vou entrar no mérito, né? Sim. Mas qual o malefício que isso tem causado às crianças e quais as complicações que advêm disso? A hesitância vacinal, como a gente chama, ela tem trazido algumas situações como o retorno de algumas doenças que já tinham sido erradicadas, né, no país. A paralisia infantil, a coqueluche, são doenças que estão voltando, né? E com isso a gente acaba expondo a criança a riscos desnecessários. Se existe a proteção, se existe a vacina, é importante que a gente faça e proteja os nossos filhos. A gente sabe que o advento da vacina foi que controlou as doenças infecto-contagiosas e fez com que nós chegássemos a essa média de vida de beirando aos 80 anos. Então a gente não pode retroceder, né? Exatamente. E como ginecologista, mais uma vez, eu não posso deixar de falar do HPV, Sim. Né? Que é um vírus que é considerado o precursor do câncer de colo uterino, é uma doença previsível, diagnóstico é precoce e bem precoce, portanto, é importante a gente incentivar as mães a vacinar os filhos com a vacina do HPV, seja homens ou mulheres. Não é só... O início da vacinação do HPV é só para menina, né? Aí depois, hoje, é meninos e meninas. Fala aí para a gente da importância da vacinação, quando deve começar, quais são as doses, como é que é isso? A vacina do HPV é uma vacina importante, ela é aplicada tanto em meninos quanto em meninas a partir dos 9 anos de idade. Ela está disponível na rede pública de saúde e também na rede privada. Existe uma diferença, a da rede pública ela protege contra 4 tipos de vírus e a da rede privada contra 9 tipos de vírus. E é uma vacina importante que ela protege contra câncer, né? Câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de boca, de laringe, né? De garganta. Então, é uma vacina extremamente importante. Existem vários mitos a respeito da sua aplicação, mas é uma vacina super segura, recomendada e eu acredito que ela é muito importante para a população adolescente. Me diga uma coisa, como é que a Sociedade de Pediatria encara essa questão da vacinação, esses conflitos que têm surgido, se há alguma campanha de incentivo, se os pediatras, como nas outras sociedades ocorrem aquelas reuniões mensais, né? A gente na ginecologia tem aquela reunião mensal, tal, na pediatria também tem. Então há um incentivo dos pediatras a orientar as famílias a se vacinarem? Sim, acho que nós pediatras, né, todos nós estamos atentos à importância da vacinação infantil e é uma situação que precisa ser até mais bem divulgada para a população geral. Mais esclarecida, né? Exato, mas o pediatra no consultório, seja na atenção básica, seja na clínica privada, ele é um defensor da vacina, né? A Sociedade de Pediatria recomenda o calendário de vacinação completo para as crianças, né? E nós, pediatras, temos a obrigação e o dever de multiplicar isso para as famílias. A gente falou aqui de doenças sazonais, está falando de doenças sazonais, mas tem uma virose que também tem vacina e que leva a muito sofrimento, que é o herpes zoster. Como é que é a questão do herpes zoster na criança? Já que tem vacina, se recomenda? Porque se recomenda fazer a vacinação para o herpes zoster a partir de 60 anos. Na criança, como é que é isso? A criança ela é acometida pelo varicela zoster, que é o vírus da catapora. Existe vacina, ela está disponível na rede pública e na rede privada a partir de 1 ano de idade. E o herpes zoster é uma consequência de quem teve a vacina da reativação do vírus a partir de uma certa idade por uma questão de comprometimento imunológico. Então, na realidade,
A criança, ela não vai ter herpes zoster, ela Não. tem... Varicela adulto, zoster, tem a catapora. tem a catapora, mas o importante é a vacinação. Sim, a vacinação da Até para catapora. no futuro, se tiver herpes zoster, tem um quadro leve, né? Exato. Isso é importante. Clodoaldo, a gente está falando aqui de vacinação, de campanhas. Nós estamos também no mês da campanha do autismo, né? E tem muito fake, muito mito de que as vacinas desencadeiam o autismo, né? Isso a gente tem que esclarecer, porque se é mito, esse mito não pode prevalecer porque está prejudicando. Porque o autista também tem que ser protegido, tem que ser imunizado para não adoecer. Explica para a gente como é que é isso. Tem alguma relação entre vacinação e desenvolvimento de autismo, o agravamento do autismo? Não existe nenhuma relação entre vacinação e autismo. Isso é um mito, isso já caiu por terra, mas infelizmente existem nas mídias sociais campanhas de fake news, né, que ainda associam a vacinação ao autismo. É muito importante que todos os pacientes, todas as crianças sejam vacinadas, inclusive aquelas com autismo. Não existe nenhum motivo para se evitar ou para se hesitar a vacinação em crianças com medo de que a vacina possa trazer algum malefício como o autismo ou qualquer outra situação. E no consultório é comum ter essa queixa? As mães chegarem preocupadas com essa queixa e tal? Sim, essa é uma preocupação que ainda abrange a população. No meu consultório eu recebo isso com frequência, mas por conta das disseminações das fake news aí nas redes sociais. Você vê aqui o quanto é importante as campanhas educativas, né? Sim, e é importante que a população também se baseie em fontes seguras de informação, né? Pois é, então a gente tem que desenvolver algum canal de saúde para legitimar essas informações, né? Porque senão é fake para lá e para cá, a gente não consegue avançar na prevenção das doenças. Eu acho que a Secretaria de Saúde podia abrir um canal para legitimar essas coisas. Você mapeia o que é fake, o que está prejudicando a saúde pública e informa. E, infelizmente a gente não tem esse serviço aqui no Distrito Federal, né? A gente não tem no Distrito Federal, mas existe o site do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, que podem ser consultados pela população para se informar de forma mais adequada. Mas a gente tem que ser mais proativo levando essas informações, porque nem esses programas que existem, eles têm conhecimento. Não, então, se o Estado não for mais proativo, a gente coloca à disposição, mas tem que estar informando sempre. Isso, fica aí a dica, né? Bem, Clodoaldo, chegamos ao final do nosso programa e aí eu deixo aqui uns minutos para a gente falar sobre a importância de educação pública, educação sanitária, conhecimento e campanha de esclarecimento. Como é que a gente pode fazer esse trabalho? Porque a gente tem uma população que é criança extremamente vulnerável e as pessoas que moram nas regiões mais carentes, sem saneamento básico, sofrem mais. Como é que a gente pode levar essas informações? Eu acho que a informação ela pode ser levada para a população de uma forma geral através de campanhas organizadas pelo Ministério da Saúde, através da divulgação das vacinas pela Sociedade de Pediatria, pelo próprio pediatra na atenção básica ou no consultório privado e nos ambientes mais distantes, né? Uma busca ativa dessas famílias, um contato da medicina de família com essas famílias para incentivar e explicar a importância da vacinação em crianças. Porque a prevenção é fundamental e é através do conhecimento. Nós temos a medicina de saúde e comunidade que leva essas informações, mas infelizmente nós não temos médicos suficientes para levar essa informação. Mas agora com as redes sociais, isso é possível, né? Com certeza. Tem na Sociedade de Pediatria um trabalho nesse sentido de utilidade pública, um trabalho de extensão, digamos assim? Olha, a Sociedade de Pediatria, ela tem reuniões, né, de discussão para incentivo não só da vacinação, mas de toda a linha de cuidado infantil. E tem redes sociais, né, onde as pessoas podem seguir como fonte de informações seguras, não só a Sociedade de Pediatria, mas o Ministério da Saúde e fontes confiáveis, que são fontes confiáveis de informação. A gente sabe que o Aedes aegypti ele transmite zika, chikungunya e tal. E quando a mãe adquire a zika, chikungunya, né, a zika principalmente, leva às alterações de uma formação fetal e tal. A dengue leva a alguma complicação, alguma sequela cognitiva para as crianças?
No caso da dengue, o quadro mais grave seria o abortamento, ou a perda do bebê por uma questão de hemorragia e sangramento, né? Mas quadros graves. Exato, são quadros graves da dengue. Isso no caso da mãe gestante. Sim. Que é comete de dengue, ela pode abortar por conta do quadro numa dengue hemorrágica. Mas a criança, ela quando tem um quadro de dengue, ela pode ter alguma sequela neurológica, cognitiva, alguma coisa assim? Ou a recuperação é total? Na criança, não a recuperação é completa, desde que haja um tratamento adequado, né, um acompanhamento clínico, a recuperação é completa. Porque a gente vê muita história de sequela de infecção da pandemia da Covid, né? Sim. Muita gente se queixa de ter ficado com sequela e tal. O caso da dengue, tratou, a recuperação é total. Se passou bem pela doença, foi acompanhado, tratou direitinho, vai passar sem nenhuma sequela. Perfeito. Bem, eu deixo aí uns minutos para a sua consideração final. E deixar seu endereço, né, seu Instagram, suas redes sociais, para que as pessoas possam procurar a sua clínica e você orientar melhor as pessoas que, por acaso, tenham necessidade. E fazer a prevenção, até porque a prevenção não é para estar doente. A prevenção é você saber o que procura ajuda. Então, deixe aí disponível aí o seu consultório, sua clínica. Tá, joia. Eu agradeço o convite, participar do programa Meu Doutor. É uma honra estar aqui com o Dr. Gutenberg. Minhas redes sociais, meu Instagram, @clodoaldojr. Esse é o meu pessoal. Da minha clínica é Clínica Crescendo Pediatria. Então, Crescendo Pediatria, @Crescendo Pediatria. Meu LinkedIn, Clodoaldo JR. E a gente está disponível para atender as dúvidas e as necessidades da população em geral. Muito obrigado, Dr. Clodoaldo. Este foi o 8º episódio do programa Meu Doutor. Domingo que vem, esperamos você a partir das 10h30 da manhã. Para conversarmos mais sobre saúde, nos acompanhe no nosso canal do YouTube, Meu Doutor BSB. Envie algumas dúvidas sobre saúde ou sugestão de tema para o nosso programa. Envie uma mensagem para o nosso Instagram, @MeuDoutorBSB. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Esperamos você no próximo domingo. E não esqueça, mande sugestões.